Igreja Universal do Reino de Deus, ou apenas IURD, e para os íntimos, Universal. Uma das igrejas mais controversas do Brasil e talvez uma das mais do mundo. Mas sim, temos que tirar o chapéu. É um absoluto sucesso entre os crentes neopentecostais a forma de trabalho da IURD. Porém, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês um pouco da história deles e também a opinião, não só minha, mas de outros pastores renomados no Brasil sobre a própria IURD. Vem! Fala pessoal, tudo bem? Tiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos ao De Tal Maneira. Antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o like para ajudar esse trabalho a alcançar mais pessoas. E é incrível como a IURD é uma igreja controvérsia, embora eu não goste de chamá-la de igreja, mas o chamo assim porque é como ela é conhecida, não é mesmo? Ao meu ver, sinceramente, há muitos questionamentos se o real propósito desse trabalho é ser uma igreja ou não. Há quem diga que é um grande comércio da fé. Há quem diga que é um caça-níquel disfarçado com outro nome. E há quem diga que é um antro de lavagem de dinheiro. Talvez seja os três, mas o fato é que não podemos negar que a IURD é um absoluto sucesso para o Sr. Edir Macedo. Edir Macedo era membro da Igreja Nova Vida, do missionário pentecostal canadense Robert McAllister, que veio ao Brasil em 1960. Por cerca de 12 anos, quando juntamente com Romildo Ribeiro Soares, que você conhece hoje como R.R. Soares, Roberto Augusto e os irmãos Samuel Fidelis Coutinho, além de Carlos Rodrigues e Marcelo Crivella, seu sobrinho, em 74 iniciaram o ministério Cruzada do Caminho Eterno. Antes disso, ambos, Macedo e R.R. Soares, não haviam recebido ou exercido qualquer tipo de cargo eclesiástico e foram consagrados pastores na Casa da Bênção pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes. 2 anos depois, por causa de desentendimento entre os irmãos Coutinho, entre o próprio Macedo, entre Soares e Roberto Lopes, eles deixam a Caminho Eterno e em 9 de julho de 1977 fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. E a curiosidade, foi em um galpão alugado pela mãe de Macedo, que deu até, coitada, acredite, o seu apartamento como garantia do pagamento do local. E sim, isso situado no bairro carioca da Abolição. Em 1980, Soares deixa a Universal para fundar a sua própria igreja. Afinal de contas, para que dividir o lucro, não é mesmo? E ele fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 7 de junho de 1980. E em 85, então com 8 anos de fundação, a Universal tinha 195 templos em 15 unidades federativas. Depois de apenas 2 anos, a IURD contava com 356 templos em 18 unidades federativas. E em 89, ano que Edir Macedo começou a negociar a compra da Record, a igreja já tinha 571 templos, um crescimento de 2.600% na década de 80. Nos primeiros anos, sua distribuição geográfica concentrou-se nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e também nas regiões metropolitanas de São Paulo e Salvador. Mais tarde, expandiu-se para cidades grandes e médias. Em São Paulo, a primeira IURD foi fundada em julho de 80 na Avenida Doutor Gentil de Moura e em Salvador, na Rua do Tijolo. O principal templo da IURD no mundo é o Templo de Salomão, aquele templo lindo, bem localizado, no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Acredite você ou não, há quem diga que você paga até mesmo o estacionamento. Antes da construção do templo, a sede da Universal localizava-se na Catedral Mundial da Fé, na zona norte do Rio de Janeiro, que comporta 12 mil pessoas. O segundo maior templo em São Paulo fica no bairro do Santo Amaro. A IURD está presente em todos os estados brasileiros, sediada em locais que vão desde templos próprios até galpões alugados
presídios, cidades ribeirinhas na região da floresta amazônica e até mesmo em aeroportos. E é claro que o Macedo não ia parar apenas dentro do Brasil, né? A IURD teve uma grande expansão internacional, pois é, em locais como Estados Unidos, Argentina, em vários outros países da América Latina, em Portugal, no Japão, em Moçambique, Angola, África do Sul e acredite também, nos países de maioria islâmica como Senegal, foi o primeiro país a ter uma igreja da IURD em 1999. Agora, o que chama atenção mesmo, desde a sua fundação, é o Templo de Salomão, né? A Universal construiu na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, uma réplica do Templo de Salomão. Sim, aquele, o Salomão da Bíblia. Construído tomando como referência o antigo Templo de Salomão de Jerusalém, sua capacidade é de 10 mil pessoas sentadas, com uma altura equivalente a de um prédio de 18 andares e 70 mil metros quadrados. Ocupa um espaço equivalente a 16 campos de futebol, sem contar 2 subsolos. É o maior espaço religioso do Brasil. O custo estimado da obra foi de aproximadamente, é claro que nesses aproximadamente, não é tão aproximadamente assim, né, galera? Pode ser muito mais. 680 milhões de reais foram usados para a obra. O altar e a fachada do templo foram feitos com pedras nativas de Israel. O Edir Macedo mandou trazer de lá. A construção consumiu 28 mil metros cúbicos de concreto e 2 mil toneladas de aço, o bastante para construir 2 vezes o Palácio do Planalto, que é a sede do gabinete presidencial brasileiro localizado em Brasília. O Macedo tem um gabinete mais chique do que o do presidente lá no Templo de Salomão. E diante dessa história, é claro que resumida da IURD, você percebe que tudo foi friamente calculado, né, como diria o Chapolin, pelo nosso querido Edir Macedo. Nada foi colocado ali à toa, nenhuma vírgula, nem um tio, nenhum ponto de exclamação. Tudo pensado para gerar aquilo que a IURD mais idolatra, que é a grana, o dinheiro, o cascalho, o poder financeiro e também dizer o poder político, geopolítico, social, econômico e todas as outras coisas que você sabe que geram poder, que no final das contas geram dinheiro também. Sinceramente, eu não acredito que o grande público, a grande massa, né, que visita os templos da Universal, saibam onde estão se metendo. Mas antes de dar a minha opinião, eu quero mostrar para vocês a opinião de um cara que simplesmente sabe o que é evangelho há mais de 50, 60 anos de sua vida e é também um pastor muito controverso, mas conhece coisas do Macedo que nós não conhecemos porque cresceu, né? Viu esse cara crescer. Olha só que interessante o que disse. Em um podcast, o Caio Fábio foi indagado sobre quem era Edir Macedo, né? E como que ele chegou a ser o que é. E olha só esse trecho em específico, as coisas que ele fala a respeito do grande tubarão da IURD. Se liga. Você pesca com camarão, aí você pega gente que eu jamais vou alcançar. Você pesca com carne, você pesca com isso, você pesca peixe pequeno, peixe grande, peixe tudo. Enfim, você pesca com pão, você pesca com minhoca, você pesca com coisa boa. Agora, tem um detalhe, ninguém no Brasil pesca com a eficácia que você pesca e de um escopo a outro da sociedade brasileira é respeitado por todo mundo. Eu nunca serei essa pessoa. Porque eu não tenho os teus pudores, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Deus, que ele fale daquela porta para fora, aqui dentro, ele falou para mim, Deus sou eu. Aqui eu decido. E aqui eu decidi o seguinte, ninguém prega Jesus na Universal. Eu ouvi isso em 1991. 91. Você já ouviu uma pregação de Jesus na Universal? Jesus nasceu de uma virgem, cresceu cheio do Espírito Santo. Na cruz ele levou os pecados de todos nós, a iniquidade de todos nós, as dores de todos nós. Está tudo perdoado, está tudo pago, é de graça. Não, pela graça o foco sois é salvos. Antigo Testamento, né? É Velho Testamento, barganha, troca, cassino. E é só isso. E ele me disse, aqui é proibido pregar
o Evangelho de Jesus, porque dá azar. O Evangelho atrai pobre, mendigo. Como Jesus disse, os ricos não quiseram vir, ele mandou ir buscar nos becos, naquelas parábolas de Jesus da grande ceia, nos becos, os aleijados, os coxos, os pobres, os infelizes. Isso eu não quero, porque eu quero é dinheiro. Isso, Caio Fábio revelando uma conversa que teve com Edir Macedo nos ides dos anos 90, nos bastidores da Universal. O grande barão da fé confessando de sua boca para outro pastor que hoje é muito renomado e que sempre foi muito respeitado do Brasil, apesar de ser muito controverso. Mas, sinceramente, o que diz o Caio Fábio aqui é uma acusação ou uma elucidação bastante grave. O interesse de Edir Macedo sempre foi, sempre vai ser dinheiro. E é por isso que as pregações da IURD permanecem no Velho Testamento, até porque é uma época onde não se fala de arrependimento, não se fala de graça, não se fala de não necessidade de pagamentos, de indulgências e sacrifícios. Todas as antíteses da Universal. Hoje, você precisa fazer sacrifício em cima de sacrifício, propósito em cima de propósito, ir para o altar em cima de altar, para que tudo isso culmina em dinheiro. Mas não só aqui a opinião do Caio Fábio, olha só essa daqui que também é muito interessante. Augustus Nicodemos, também um grande líder religioso bastante conhecido e conceituado no Brasil, olha o que ele disse sobre o púlpito, isso já há alguns anos, sobre a Igreja Universal. Se liga. A Igreja Universal, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, ela é uma seita. Ela é uma seita, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica. Tanto é que se alguém se transfere da Igreja Universal para a Igreja Presbiteriana, ele tem que ser rebatizado. Nós não rebatizamos quem vem da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus, porque reconhecemos como igreja evangélica. Nós não rebatizamos quem vem dos irmãos batistas, apesar de que se a gente for para lá eles vão querer mergulhar a gente. Nós não temos problema com os irmãos episcopais, metodistas, não é? Mas se veio dessas igrejas neopentecostais, essas que foram mencionadas aqui, eles são rebatizados, porque nós não reconhecemos. Mas eles creem Trindade na Bíblia, sim, mas o que é que acontece? Essas outras crenças que eles colocaram ao lado deturpam a igreja de tal forma que o evangelho fica irreconhecível. Mas isso quer dizer que não tem crente lá? Tem, como tem crente na igreja católica. Tem crente na igreja católica. A pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo ali, mas vai ter uma hora que ela vai se sentir incomodada com tudo isso. Ela vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ver, e ela dizer, mas espera aí, né? Isso aqui não bate com a Escritura. Não é à toa que estão vindo as centenas e milhares dessas igrejas neopentecostais para as igrejas históricas nos dias de hoje. Está tendo um êxodo, né? Tá vindo muita gente dessas igrejas, exatamente porque elas não estão mais aguentando esse tipo de coisa. E outro pastor que fala claramente das heresias do Edir Macedo, não só do Edir, mas também da tropa ali, que saiu da origem da Universal, como RR, Valdomiro e tudo mais, é o Paulo Júnior. Olha que interessante o que ele fala aqui nesse trecho, muito abertamente, sobre o trabalho feito na Universal. Meu irmão, eu vou dizer algo para você, é por isso que a teologia da prosperidade explodiu no mundo e está explodindo no Brasil. No que consiste a teologia da prosperidade que é propagada por Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Estevão Hernandes e todos os neopentecostais em geral? Ela promete também o enriquecimento, ela promete casa, ela promete carro, ela promete mais empregos. E diante da fala do Paulo Júnior, eu quero aqui dar a minha opinião. Eu concordo com o pastor quando ele diz que as pessoas são atraídas pela teologia da prosperidade, né? Pela barganha que é feita nos templos, como o da Universal, que tem o seu carro-chefe, né? Dentro do Velho Testamento, mesclado, obviamente, com a teologia satânica de Edir Macedo, de falar principalmente de dinheiro, de indulgências, de coberturas espirituais através de dinheiro, enfim. As pessoas vão ao templo da Universal do Reino de Deus buscar os seus rendimentos. E eu não estou dizendo que dentro do templo da Universal não tenham pessoas sinceras, que talvez estejam lá porque foram enganadas ou porque têm pouca instrução e não entendem ainda muito bem que podem ter uma ligação com Jesus sem ter um intermediário. Mas a maciça maioria das pessoas
que está envolvida nessa igreja são de pessoas gananciosas, que olham para a igreja como ela é, que é um caça-níquel. Estou falando, obviamente, da IURD. Mas a igreja do Cristo, que é o ajuntamento daqueles que creem em Jesus, não faz nenhuma dessas práticas, né? Não centraliza nada em cima de dinheiro. Agora o senhor Edir Macedo, que é o Deus da Universal, como disse Caio Fábio, ele obviamente está mais interessado em dinheiro. E se você acha que na IURD há algum trabalho voltado para almas, você realmente é muito inocente, meu caro Padawan. Ah, mas existem obras beneficentes. Ah, mas tem pastores que fazem trabalhos. Ah, eles dão comida para não sei quem. Ah, eles fazem trabalho em presídios, em hospitais. Você já ouviu falar em dedução de impostos? Pois é, apesar da igreja não pagar impostos, o senhor Edir Macedo paga, né? Então, muitas dessas obras de caridade têm finalidades aí para dar uma desviada da abocanhada do leão. Não, meu amigo, não há caridade, não há almoço grátis nesse país, principalmente para os coronéis da fé que tanto querem o dinheiro das pessoas. E a minha opinião sobre o Edir Macedo, sobre a Universal e sobre todo e qualquer seguidor que entende a Universal como uma igreja vocês estão tendo muito sucesso no objetivo de vocês, que é ganhar dinheiro. Eu só espero que vocês não tenham o objetivo da salvação, porque vai ficar mais complicado. Por isso que é muito importante que você, antes de frequentar a um templo, não olhe para ele na sua aparência. Por exemplo, o Templo de Salomão, nós temos que dar o braço a torcer, realmente é uma obra faraônica. Mas realmente o que é feito lá dentro está muito longe do Evangelho de Jesus. Então, o conselho que eu dou a você é: analise o trabalho a qual você quer fazer parte. Qualquer igreja que seja. Não vá pelo nome, não vá pela marca, não vá pela quantidade de membros, mas sim pela seriedade do trabalho, pelo temor a Deus que é praticado naquele lugar. Porque entenda que para adorar a Jesus, você não precisa de um CNPJ. É claro que é importante que você esteja na comunhão de outras pessoas da mesma fé para comungarem a mesma fé e o mesmo direcional em Cristo. Porém, antes só do que mal acompanhado, como já diria minha avó. E a IURD conquista milhões e milhões de pessoas todos os dias com seus chamarizes faraônicos, mas infelizmente muito longe de Deus. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que assistiu até esse momento do vídeo. E para saber que você esteve comigo, digite aqui nos comentários, só para fazer um teste, para saber se você está por aí. Caça-níquel! E para mais vídeos como esse, é só você se inscrever aqui no canal, no Digital Maneira, e continuar com a gente de uma forma simples, acessível e sem pedágio. Um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu!